Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 11 de novembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano, e pelo nosso calendário judaico estamos hoje no dia 7 de Kislev do ano 5782. Estamos em uma lição a cada dia com o nosso Hafetz Haim, o nosso rabino, sobre Shemirat Halashon, ou seja, guardar a língua. O nosso rabino Hafetz Haim, que traz para nós preceitos, ensinamentos, exortações, para que nós possamos aprender o modo correto de falarmos e nos dirigirmos com referência ao nosso próximo. Então, dentro desse aspecto, o nosso rabino Hafetz Haim, sobre Shemirat Halashon, ele nos fala que subjugar o impressionante poder da língua. Abordam diretamente a questão daquilo que Deus exige do ser humano no seu relacionamento com os seus semelhantes. Então, o objetivo do nosso rabino aqui, Hafetz Haim, sobre Shemirat Halashon, que é guardar a língua, ela é essencialmente dentro desse aspecto, trazer o ser humano realmente à presença de Deus, para que ele possa, de fato, subjugar o poder da língua, o poder da palavra, né, à vontade de Deus, de acordo com seus mandamentos. Então, né, vamos estar preocupados com essa questão em si, para que nós possamos aí no nosso dia a dia estarmos nos dirigindo cada vez mais com referência ao nosso próximo, realmente com palavras que estejam de acordo com a vontade divina, com os seus mandamentos, porque aí haverá de fato, realmente no nosso falar, o respeito ao nosso próximo, à nossa família e assim sucessivamente. Então vamos para a lição de hoje, né? A lição de hoje do nosso Hafetz Haim para o dia de hoje tem o título de Conversas Fúteis. Então assim ele nos diz: um renomado sábio da Torá ofereceu o seguinte conselho: nas tardes de Shabat, no verão, quando a Seudá Shelishit costuma acabar muito antes do anoitecer e as pessoas saem para gozar do ar fresco, nunca fique para fora de uma sinagoga ou de uma sala de estudo para conversar com ninguém. Lembrando apenas, né, que sempre, né, o nosso rabino Hafetz Haim, a partir do povo israelita, ele nos dá exemplo sobre realmente a conduta, né, a conduta que todo judeu deve ter e a conduta que todo ser humano deve ter com referência ao próximo, a Deus, aos mandamentos divinos. Certo? Então, nesse caso aqui, todo sábado, né, no Shabat, o dia sagrado, né, o sétimo dia da semana, o dia sagrado do Shabat, então, nas preces da tarde, tem um momento lá que muitas vezes, né, a Seudá Shelishit, né, as preces da tarde, elas acabam muito antes do anoitecer. Então, há um espaço de tempo em que as pessoas, às vezes, saem do interior da sinagoga ou das salas de estudos, né? E vão ao ar livre, principalmente no verão, vão ao ar livre, né? Então aqui o rabino Hafetz Haim, ele chama a atenção, a princípio, para o próprio judeu, que é praticante, e é o exemplo para cada um de nós dentro desse aspecto. Então, as pessoas se ausentam do interior da sinagoga ou da sala de estudos, e ao procurar o ar fresco, né, fora destas salas, então vem um perigo aí. E aí nós vamos ver essa questão do perigo. Quando acontecem essas conversas, o que costuma ocorrer é que as duas pessoas juntam-se a uma terceira, ou seja, quando as pessoas elas começam a se locomover para o ar livre, normalmente duas pessoas se juntam e começam a conversar.
Normalmente, junta-se a essas duas pessoas uma terceira, uma quarta e assim sucessivamente. E acaba formando um grupo considerável de pessoas. E aí vem o grande perigo. Cada pessoa passa a relatar as coisas interessantes que aconteceram no seu dia a dia, durante a semana. É um Shabat. Então, o que aconteceu com ele na sua empresa, no seu trabalho, no seu emprego. Às vezes acontece alguma coisa que fala daquilo que aconteceu na sua família, com seu colega, etc. e tal. Aí começam conversações a respeito da semana, daquilo que aconteceu. E aí começam a fugir completamente do Shabat, começam a fugir completamente do estudo da Torá que tiveram durante o Shabat, começam a fugir das preces que foram realizadas desde o princípio do Shabat, né, sexta-feira à noite, até aquele momento. Então começam as conversas frívolas, as conversas fúteis, e aí para o Lashon Hará é algo rapidinho, né? A maledicência, a fofoca, ela já entra em vigor. Então aqui o Rabino Hafetz Haim, ele está trazendo um exemplo claro do perigo que acontece nessas rodinhas, nessas conversações fúteis. O passo para o Lashon Hará é rapidinho, né? Então, dessa forma, né, acontece a leviandade, as conversas fúteis, a fofoca, o Lashon Hará, a maledicência. Então a pergunta é, e quem são os culpados? Então, Hafetz Haim diz, os dois que iniciaram a conversa. Então, aqueles dois primeiros personagens que começaram a falar, a fazer conversas frívolas, fúteis, né, dos dias comuns da semana, das coisas seculares da semana, fugiu do aspecto espiritual. Então, esses dois que começaram essa conversa, juntou-se a ele o terceiro, o quarto, o quinto e assim sucessivamente, formou já um grupo considerável e então todos passaram a falar sobre as coisas seculares da semana e com isso surgiu o Lashon Hará automaticamente. Então, quem são os culpados? Os dois primeiros que iniciaram essa famosa rodinha de conversação. A princípio dizem, né? Não, mas foi uma conversa sem pé, sem cabeça. Mas é por aí mesmo que se faz realmente as conversas fúteis. Então, um homem sábio considera as consequências de suas ações antes de agir. Então, o conselho do nosso rabino Hafetz Haim sobre Shemirat Halashon, guardar a língua, então ele diz, um homem sábio, ele considera os seus atos. O homem sábio, ele tem uma visão futurista, vamos assim dizer. Ele tem uma visão do que vai acontecer daqui a alguns minutos, de acordo com a sua atitude do momento. Então o homem sábio, ele analisa o seu momento no futuro, o seu futuro no momento. Então a pessoa sábia é aquela que, antes de acontecer, ele já está analisando no presente o que poderá acontecer com a sua atitude agora. Então ele analisa a sua atitude agora. Se eu fizer assim, vai acontecer assim. Se eu fizer assado, vai acontecer assado. Então o sábio, ele analisa o seu momento e a repercussão que vai dar daqui a alguns minutos. E isso é importante analisarmos. Os nossos sábios ensinam que os dignos tentam achar benefício exatamente na área onde pecaram. É o que nos fala o Talmud na Parashat Beshalach 24. Portanto, o primeiro passo daquele que fez com que os outros aceitassem ou falassem Lashon Hará é acostumar-se a não ficar nos grupos que falam sobre coisas que não levam a nada, que seria o oposto de sua forma de ser até então.
Então, né, os nossos sábios, eles falam que as pessoas, elas sempre procuram arrumar um jeitinho para dizer, para tirar benefício exatamente na área onde pecaram, né? Então é perigoso isso daí, né? Querer achar uma boa explicação. Não, mas eu fiz isso por causa daquilo, né? Não foi maldade, não foi a intenção. Então sempre tem essas desculpas, né? As pessoas sempre falam, não, não foi a minha intenção, né? Então é onde nós precisamos tomar cuidado. Por isso que o homem sábio, ele analisa o seu momento, qual vai ser o efeito daqui a alguns minutos. Então é importante, antes de agirmos, analisarmos. Se eu fizer isso, vai acontecer desta forma. Se eu fizer aquilo, vai acontecer da outra forma. Então, é importante sermos sábios. E não precisa de uma grande, vamos dizer assim, de um grande estudo profundo como ser sábio. Porque todos nós sabemos o que é bom, o que é mal. O que está ligado ao bem e ao que está ligado àquilo que é maligno, né? Então, aquilo que é céu e terra, aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Então, nós precisamos ter essa sabedoria, esse temor aos céus, para que nós possamos agir de forma correta no nosso dia a dia. Então, de acordo com a Shelah, esta sugestão, né, está ligada exatamente a Levítico, capítulo 19, verso 16, que nos diz, não sejas um intrigante no teu povo. Então, o nosso sábio aqui, ele nos fala sobre essa questão, né, o nosso sábio Shelah, no sentido de que esse texto aqui, ele de forma homilética, ele é entendido como o fofoqueiro. Então, o fofoqueiro, vamos falar o versículo aqui dessa forma, né? Está escrito, não sejas um intrigante no teu povo. Então, vamos lá pela questão homilética, né, que os nossos sábios trazem. Então, é só substituir o intrigante por fofoqueiro. Então, fica, não sejas um fofoqueiro no teu povo, certo? Então, é isso que quer dizer Levítico capítulo 19, verso 16, segundo os nossos sábios. Então, o fofoqueiro não pode estar presente no meio do povo. Então, por isso, há uma grande distinção entre o sábio e o fofoqueiro. Isto pode ser interpretado, então, dessa forma, né, fofoqueiro, no lugar de intrigante, para que nós possamos ter uma visão mais correta, né, para essa questão. Por que isso, né? É porque muitas vezes, né, para determinados aspectos de pecado, aquilo que é feio aos olhos de Deus, muitas vezes se usam palavras bonitinhas, mas o seu significado é um terror. Então, muitas vezes é bom usar realmente a palavra correta, no sentido assim, de mostrar realmente o horror que é, para que as pessoas realmente se despertem, para que realmente não faça aquilo que é desagradável a Deus, né? Então, não sejas um intrigante, né? Uma palavrinha bonitinha, né? Então não causa muito impacto, vamos assim dizer. Mas quando, né, os nossos sábios substituem a palavra intrigante para fofoqueiro, aí já muda a conversa, né? Porque todo mundo entende o que é fofoqueiro, né? É a famosa boca de sapo que a língua não cabe dentro da boca, né? Então, é isso daí. Então, finalmente, né, além disso, devemos utilizar este poder da palavra, uma coisa que nós não podemos esquecer. A nossa palavra, ela tem poder, ou para o bem ou para o mal, né? Por isso os nossos sábios falam, né? Em vez de você fazer o seu pedido a Deus dizendo, eu preciso de tal coisa, né? Esse eu preciso de tal coisa, ela soa de uma forma, muitas vezes, superficial. Então os sábios dizem, né, principalmente os nossos sábios dentro da Kabbalah, eles falam, diga a Deus, né? Em vez de falar eu preciso,
Então, eu desejo. Porque quando você diz eu desejo, você falando a Deus, né? Ó Deus, eu desejo que tal pessoa seja curada. Eu desejo que eu tenho as condições de saúde, as condições financeiras para poder estar ativo na tua obra em ajudar a disseminar a tua unidade e a tua unicidade. Então, quando você se expressa, né, eu desejo, já é mais íntimo, já está mais no seu íntimo, está mais uma conexão, né, com Deus. Então, enquanto eu preciso, é uma coisa muito superficial. Enquanto que eu desejo, ela é mais profunda, porque você vem falar com a alma, né? Então, eu desejo. Então, eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Então, isso significa que eu desejo de coração que você seja bem-sucedido, bem abençoado com todas as sortes de bênção, né? Então, você revela o seu íntimo. Então, quando nós estamos com Deus, na nossa conversação com Deus, na nossa prece com Deus, então eu desejo, Pai, etc e tal. Então, é mais uma intimidade com Deus, é mais uma intimidade com o Pai Celestial, né? Então, nós temos que entender isso, o poder da palavra. Então, por isso, eu desejo estar mais implícito no poder da palavra, porque ela vem de dentro. E isso que importa. Então, utilizar esse poder da palavra para motivar os nossos irmãos a fortalecer o seu compromisso com a Torá e a observância dos mandamentos. E devemos esforçar-nos para fazer a paz entre nós, né? Então, esse precisa ser o poder da palavra. Então, Deus, Pai das misericórdias, eu desejo usar o poder da palavra para o bem. Eu desejo, ó Pai amado, realmente usar o poder da palavra para unir as pessoas, trazer o shalom entre as pessoas, fazer com que realmente a tua luz seja cada dia mais presente neste mundo, para que ele seja completamente transformado em tua moradia. E então, certamente, Deus não somente ouve, mas ele estará respondendo o seu famoso eu desejo. Então, por isso que seja o nosso desejo estarmos cada vez mais usando o poder da palavra para o bem, para honrarmos o nosso Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.